Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai ensinar você a ser uma mariposa e buscar a sua luz. Então, a exemplo dos últimos vídeos, hoje nós vamos bater um papo sobre o que a gente acha de ferramentas para você buscar luz. Olha que coisa incrível. Luz, né? A tal da iluminação que todo mundo busca, não é mesmo? Primeiro, o que a gente está falando? Vamos só situar aqui o que a gente está falando de buscar a luz. Então vamos lá, a gente precisa pensar em dois conceitos. O primeiro, que quando a gente busca a luz, ou a lux, vou usar esse termo, vocês já vão entender por quê. Quando a gente busca a luz, nada mais é do que trazer aspectos do nosso inconsciente que estão na escuridão para a luz da consciência. Então imagina um cantinho ali cheio de teia de aranha, você ilumina e está iluminando. Exato. E sabe o que tem ali. E vem uma teia de aranha. Vem aranha. Então esse é um aspecto. Então essa tal de iluminação nada mais é do que uma ampliação de consciência tão grande que você integra os seus aspectos ali do inconsciente, traz eles para a consciência e toma consciência deles. Mas existe um segundo aspecto que é o que a gente chama de sombra ou de nox, que são as trevas que também estão dentro da gente e que são os aspectos que também estão ali nesse inconsciente e que a gente traz para o consciente de maneira... São aqueles aspectos que a gente não gosta de olhar, são coisas ruins, mas a gente também traz para o consciente para aprender a lidar com eles. Então é muito importante, primeiro buscar a lux, para a gente conseguir ter esse avanço de consciência, para depois trabalhar também a nossa nox. E qual que é a diferença então entre as duas? A gente vai chamar de lux justamente as nossas potencialidades. Aquilo que faz a gente nos aproximar da nossa essência. E a nox, aquelas coisas que são os nossos desafios. As coisas que normalmente nos afastam da nossa essência. Então dentro desse pêndulo da busca pela essência, um lado vai te potencializar. Nos afastam ou aquilo que a gente acha que nos afasta? No primeiro passo a gente acha. Porque é aquilo que começa a dar as desarmonias da nossa vida. A gente quer bater de frente contra. Isso, aí a gente fala, não, eu não sou assim, eu não tenho isso, não sei o quê. Mas é com o tempo, quando a gente começa o processo de iluminação, por isso que a lux é muito importante, trazer isso para a consciência, é a hora que a gente saca que a gente tem esses aspectos e que eles precisam ser integrados e que justamente quando a gente age perante o domínio desse aspecto, é quando a gente percebe que as coisas saem um pouco dos trilhos. E aí é a hora que você fala, opa, tô fugindo da minha essência, deixa eu voltar com as minhas potencialidades, esse processo tá integrado, tá legal, mas eu sei que eu não posso agir sobre o domínio dele. Então a gente vai falar sobre as ferramentas, no fim das contas, para ser quem a gente de fato é. Mais ou menos isso. Isso. Uma forma muito comum, e geralmente as pessoas se encantam muito e acham de primeira que já tá entendendo quem é o horóscopo. Ah, olha só. Não é? O horóscopo ou os signos e a astrologia? Tudo junto. Tudo junto. Vamos falar da astrologia, então. Vamos falar de Marte em peixes. vamos falar de Áries em Júpiter. Bom, então vamos falar dessa emaranhado de coisas aí que muita gente sabe pouca coisa achando que sabe bastante. Uhum. Certo? E que influencia muito, né? Não, porque isso aqui é porque eu sou de aquário. Nossa. Isso tudo pode servir de uma ferramenta muito legal, certo? Como que funciona? Se você aí nunca fez, não sabe nem qual é seu signo, o que é muito raro aqui no Brasil, basicamente a gente pega o local de nascimento e a data. Porque o que é o horóscopo, né? O seu mapa natal. Quando você inspirou pela primeira vez, como é que estava o céu? Isso, e aí por isso que o nome mapa é importante, porque na verdade ele mapeia o céu, porque o céu tá lá, imutável naquele momento. Não adianta se o relógio tá de um jeito, tá de outro, a hora em outro país é de um jeito. Não, o céu ali naquele momento, naquele lugar, estava daquele jeito. Por isso chama mapa. Não é influência astral, é mapa astral. Isso. E muitas vezes se acredita que Netuno tá emanando uma energia e quando essa energia tá em determinado signo, você é daquele jeito. Não é exatamente isso, certo? Não, a gente já falou disso na nossa live de Já astrologia. falamos isso. Com o Marcelo Deodébio. Com o Marcelo Deodébio. É mais como um relógio do que como uma influência. Então, mas o escorpião já não tá mais em escorpião. Mas não é, escorpião é só aquele lugarzinho ali. Que era o céu como era naquela data. Já foi um dia. Isso, já foi um dia. Naquela data era daquele jeito. Então eles olhavam para a Terra, falavam, bem, aqui na Terra tá acontecendo isso e no céu é tal. Então mapeia.
Guardou o mapa? Guardei. Então agora toda vez, todo mundo que nascer nesse momento da Terra, o mapa é aquele. Porque tá mapeado já. Então não tem a ver, mudou, tem a precessão dos equinócios, isso já não importa mais. Não. Mas é uma ferramenta de você saber que naquele momento na Terra, sendo primavera, outono, verão, inverno, isso vai ser a primeira impressão que o seu corpo vai receber. Então, com certeza, uma criança que nasce no inverno e uma criança que nasce no verão, as primeiras impressões de sentimentos corporais dela vão ser muito diferentes. Isso vai mudar a personalidade da criança, porque a gente sabe que o meio muda a personalidade. O que abre uma discussão para signos do hemisfério norte e hemisfério sul deveriam ser diferentes? Deveriam. Porque as estações são diferentes. É. Deveriam. Isso é polêmico. É polêmico. Mas, no geral, assim, é uma ferramenta legal e sugerimos que se você gosta de falar, o meu ascendente é não sei o que, por isso não sei o que lá, de aprofundar, para não ficar só nisso, porque isso acaba sendo muito raso e pode servir de muleta para você explicar um comportamento que às vezes você mesmo percebe que não é tão maneiro assim e que te afasta da sua essência, como o Léo falou há pouco sobre Lux e Nox. Então, em vez de ficar na superficialidade, aprofunda. É difícil. Se você quiser aprofundar real, é uma vida. Mas pelo menos sai do primeiro degrau para ir pelo menos para o segundo, que já vai te abrir um leque de possibilidades para entender quem é através de um mapa natal muito grande. Ao invés de ficar só no meu signo é tal, meu ascendente é tal. E minha lua é não sei o quê. E a gente não tá dizendo que esse é o mais importante. Não. Então, só que ele é o primeiro passo, não é? Porque normalmente a gente facinho, tem... normalmente é na escola, a gente começa a brincar de signo, falar de signo, e todo mundo fala de signo. Então, normalmente, a astrologia ela é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Exatamente. Em geral, as pessoas também acabam tendo contato em algum momento da vida com alguma coisa de tarô. E aí, como a gente está falando, são ferramentas importantes também, porque também abrem novas portas para o autoconhecimento. Mesmo que seja numa consulta lá com a cartomante, que vai falar sobre alguma coisa, aquilo acontecendo ou não acontecendo é uma porta de entrada, é um desejo que já está nascendo dentro de você de autoconhecimento. Você já está buscando isso fora. Pode ser que você caiu na mão de um picareta, pode ser que você caiu na mão de uma pessoa legal, isso já não importa. O que importa é o que está dentro de você. É justamente a procura, a busca, por querer saber algo que você não está conseguindo acessar, por querer saber algo que está além da sua consciência naquele momento. Mas e a pessoa tentar ela própria manipular o tarô? Tá, aí é o que a gente sempre fala aqui. A pessoa precisa ter domínio dos arcanos. Ela precisa entender o que é o tarô. É a mesma coisa que só olhar o signo e o ascendente. Isso, ela precisa aprofundar, ela precisa ir atrás dessa ferramenta. E aí tem pessoas que estudam o tarô a vida inteira. Exato. Então tem centenas de tarôs diferentes. Se eu não me engano, são 1.800 e poucos tarôs já catalogados diferentes. Cada um desses tarôs foi feito por uma pessoa, cada pessoa imprimiu seus próprios significados dentro daquele tarô. Então, por mais que tenham significados que permeiam as cartas, cada um ali vai ter os seus símbolos específicos e o seu próprio significado. Se a pessoa quiser se basear nos nossos vídeos sobre arcanos maiores do tarô, tem uma playlist aqui, e fazer a própria jogada. Acho que já dá para ela ter um caminho. E é um caminho para achar a luz. É uma ferramenta. Não é a ferramenta completa, a gente não está entregando a ferramenta completa, obviamente, mas a gente está entregando as chaves para que as portas sejam abertas. Na sua opinião, por que o tarô é uma ferramenta rumo à luz? Para mim, o tarô, se ele for feito, se o processo do estudo do tarô for feito da maneira correta, porque você só vai criar o seu tarô depois de uma série de ferramentas que você tem que absorver, e aí ele vai representar a sua jornada iniciática. Como se você desenhasse a sua vida com seus aspectos, como você reage em cada tipo de momento e de situação. Então ele é uma chave super importante para você entender como você funciona e trazer esse funcionamento para sua própria consciência. Sim, assim como a mitologia, assim como as lendas, elas imprimem algo em todos nós, e todos nós temos algo a aprender com isso. O tarô não é diferente, ele traz algo em comum e que em cada jogada a gente pode tirar conclusões muito interessantes, até mais interessantes do que vou me separar, não vou me separar. Existem motivos para se usar o tarô que são muito mais essenciais do que certas coisas que num determinado momento pode parecer uma crise realmente, tudo mais. Certo? O tarô, se ele for bem trabalhado, ele é a melhor e maior ferramenta de autoconhecimento que tem. Inclusive tem terapeutas que eu conheço, até psicólogos que eu conheço, psiquiatras que trabalham com o tarô dentro do processo terapêutico,
como algo para justamente estimular o inconsciente, despertar os símbolos. Então ele é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Muito bom, já que a gente está falando então exatamente de psicoterapeutas, a psicoterapia, como você já falou, é uma ferramenta importantíssima de autoconhecimento, como as outras também, justamente porque é naquele momento que será dedicado a você e aos seus conteúdos vão ser colocados uma lupa gigantesca e ao longo do processo, você necessariamente, estando no processo, vai precisar caminhar sentido a você mesmo. Senão o processo não faz sentido, senão o processo não existe. E a gente precisa, como sociedade, quebrar esse preconceito de fazer terapia, que é coisa de louco, não tem nada a ver. Todos nós temos que lidar com conteúdos do nosso inconsciente, com conteúdos que acontecem o dia inteiro, que a gente não consegue às vezes lidar. E a terapia nada mais é do que uma técnica para a gente conseguir trazer isso de uma maneira mais acessível para o nosso consciente, para que a gente consiga lidar com esses processos e aí reverter isso para o nosso benefício próprio, né? Faz o menor sentido ter medo, achar que é uma coisa de maluco. Para mim isso é um preconceito que te tolhe de ter contato com quem você é. Eu queria trazer um caso super rápido. Eu tirei 30 dias de licença paternidade. Sim, de licença paternidade, então eu fiquei sem atender, sem gravar vídeo, sem nada, só cuidando aqui do nascimento da minha filha. E nesse período eu pedi para um dos meus pacientes fazer todos os dias uma mandala. Quando a gente voltou, retornamos depois desses 30 dias, tinha uma série de mandalas para a gente discutir, pegamos as 5 primeiras, colocamos no divã e fomos contando uma história com as mandalas. Assim como a interpretação de um arcano, como cada mandala tinha conteúdos importantíssimos para essa pessoa trabalhar. E foi muito legal porque a pessoa deu título, fez uma descriçãozinha além do próprio desenho. E foi muito rico porque em 50 minutos de sessão a gente conseguiu percorrer coisas incríveis que talvez só ali na associação livre ou coisas do tipo a gente não conseguiria. Então, o fato de um psicoterapeuta trabalhar com outras ferramentas para ajudar o inconsciente a vir à tona, acho que é muito importante, acho que tem que fazer parte mesmo do processo. Bem, a gente continuando aqui nessas ferramentas para buscar a tal da luz, a gente tem as ordens iniciáticas e as religiões também. Desde que você pratique dentro das ordens, pratique dentro da religião o cerne do que é ensinado, você tem total capacidade para adquirir ferramentas para fazer com que a sua consciência se expanda. Então, a religião ela manipula a massa, não sei o quê, porque a massa quer ser manipulada. Mas você pode estar dentro de uma religião e extrair os melhores preceitos que aquela religião tem. A religião ela nada mais é do que os preceitos de iluminação, essas ferramentas todas criadas de uma forma para realmente massificar esse tipo de informação. Cabe a você sair das literalidades, que é o que a gente sempre fala aqui. Não vai ler a Bíblia de forma literal, vai buscar entender o que está por trás, vai buscar entender qual é a mensagem que está por trás, vai buscar pessoas que publicaram livros de estudo. Por exemplo, no judaísmo isso é muito comum, você ter os estudos em cima dos textos. Com o que quer dizer aquilo? Né? Isso, com as interpretações corretas, com as traduções corretas. Se você está estudando, por exemplo, a Bíblia, que é um texto que veio do povo judeu, estuda um pouco esse lado, vai estudar o que está por trás. Então esse aprofundamento faz com que a sua consciência se expanda, faz com que você tenha acesso a, por exemplo, saber que Eva não foi criada da costela de Adão, que é uma tradução errada que veio para o Ocidente. Eva foi criada ao lado de Adão e a palavra costela e lado são muito parecidas, então tem essa confusão. Então esse é um exemplo de como você pode começar a entender o que está por trás, sabendo como interpretar ou sabendo como estudar as escrituras por um outro ângulo. E nas ordens iniciáticas, diferente um pouco da religião que massifica, as ordens têm exatamente a ideia de trazer um grupo de pessoas para estudar de forma estruturada certos temas que vão fazer com que você olhe mais para si mesmo. Cada ordem vai ter uma tradição, uma forma, mas no geral é exatamente mostrar conteúdos para aqueles adeptos, para aqueles que estão nas ordens, que se aproximem, que exercícios, pensamentos, filosofias, até conteúdos mais densos, tem que ler livro, tem que fazer um trabalho, tem que exercitar certas coisas, e tudo isso com o objetivo de caminhar para a nossa essência, caminhar para a luz de cada um, certo? E aí cabe aqui um alerta, que é para você tomar muito cuidado com determinadas ferramentas muito simplistas. Às vezes eu falo aqui da magia do caos, mas tomar um pouco de cuidado com a magia do caos, porque ela pode se tornar uma ferramenta extremamente simplista. Em vez de você
ter ali os símbolos, as coisas que você quer usar, os servidores, enfim, os sigilos, o que você criar para você de uma maneira aprofundada, estudada. Hoje eu vejo muita gente querendo resolver as coisas muito rápidas, pegando qualquer servidor, criando qualquer tipo de sigilo de forma muito rápida, porque eu sou mago do caos, eu vou para e não aprofunda o suficiente, e aí não consegue os resultados não saem do jeito que quer, porque justamente não está fazendo um exercício de ampliação de consciência. Está simplesmente reagindo ao ambiente externo, e nenhum mago é reativo ao ambiente externo. Ele não é a consequência do ambiente externo, ele é o contrário, é ele que causa a mudança no ambiente externo. E hoje a gente queria saber vocês, qual a ferramenta que vocês escolheram para buscar a luz e iluminar a Nox. Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler, eventualmente até faz um vídeo a respeito, e a gente se vê na próxima. Um beijo no seu coração. E até mais.